Portanto, estamos diante da Constituição. Como sabemos, a Constituição tem um proébio, 7 capítulos e digamos, um apêndice final. O proébio, só rapidamente passamos por ele, mas é um proébio muito interessante pelo seguinte. Como este foi o primeiro documento aprovado pelo Concílio, o que é que vai suceder? Esta Constituição tem uma introdução que é, digamos, a porta de entrada a todos os documentos do Concílio. Uma porta de entrada onde já se encontra, pelo menos no número 1, e principalmente no número 1, os grandes objetivos do Concílio, e ao mesmo tempo esta Constituição vai ser tão fundamental que é uma Constituição que tem nela, digamos, em embrião já, todas as grandes ideias do Concílio, mesmo na Lumen Gentium, da própria Dei Verbum, da Sagrada Revelação, etc. Ou seja, a Constituição litúrgica é, como um autor faz essa comparação, a Constituição litúrgica foi como que a chave que abriu digamos, a fechadura do Concílio. E depois foi só empurrar a porta. Ou seja, aquilo que já está nesta Constituição depois é desenvolvido na Lumen Gentium, toda a eclesiologia, pensar da Igreja como povo de Deus, comunhão, todos esses ideias-força que depois os outros documentos vão desenvolver, estão aqui presentes. E então, reparem o que aqui vem logo no início. O Sagrado Concílio, como vos disse, lembram-se do que eu vos dizia, que os documentos da Santa Sé têm somente por título as duas primeiras palavras de como começam, portanto, Sacrosanctum Concilium, base. Propõe-se fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo as instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar à união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja. Julga, por isso, dever também interessar-se de modo particular pela reforma e incremento da liturgia. Reparem que neste parágrafo, ou neste ponto 1, há 4 verbos fundamentais que são as linhas diretivas de todo o Concílio. Primeiro, fomentar a vida cristã entre os fiéis. O Concílio faz-se para que a vida cristã, a fé dos fiéis, daqueles que são da Igreja, daqueles que são crentes, seja fomentada, seja forçada, que cresça e que, portanto, se robusteça. Segundo, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo as instituições suscetíveis de mudança. Segundo intuito, reforma, adaptar. Terceiro, promover tudo o que pode ajudar à união de todos os crentes em Cristo, ou seja, um intuito ecuménico. E quarto, fortalecer o que pode contribuir para chamar todos ao seio da Igreja, um intuito evangelizador. Estes 4 verbos são paradigmáticos na Constituição e no Concílio. Aumentar a vida cristã dos fiéis, renovar o que for para renovar, promover a unidade dos cristãos e atrair à Igreja ao conhecimento de Deus, à fé de todos os homens. Por isso mesmo, diz o Concílio, é dever também falar e refletir a liturgia, promover a sua reforma e incrementá-la. O segundo parágrafo é um parágrafo que desenvolve isto, no fundo, o que está no primeiro ponto. A liturgia pela qual, especialmente no sacrifício eucarístico, se opera o fruto da nossa redenção, contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira Igreja, que é simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, presente no mundo e todavia peregrina. Mas de forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação, o presente à cidade futura que buscamos. A liturgia, ao mesmo tempo que edifica os que estão na Igreja em Templo Santo do Senhor, em morada de Deus no Espírito, até à medida da idade da plenitude de Cristo, robustece de modo admirável as suas energias para pregar Cristo e mostra a Igreja aos que estão fora como sinal erguido entre as nações, para reunir à sua sombra os filhos de Deus dispersos, até que haja um só rebanho, um só pastor. Reparem que aqui este parágrafo fala
bocadinho da natureza da Igreja e, portanto, diz mesmo que a liturgia contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros a sua fé em Cristo e, ao mesmo tempo, a liturgia revela... João, João, apague com aquilo que pescar ali. Se faz favor. Diz-me. Desculpa, aquilo estava psicadélico. Portanto, e ao mesmo tempo a liturgia revela a natureza da Igreja. E reparem que logo de seguida o texto fala das duas grandes dimensões da Igreja. Ela é, por um lado, visível e invisível, humana e eterna, ativa e contemplativa. E, portanto, sempre esta dicotomia que é essencial à natureza da própria Igreja. E, portanto, termina a dizer que a liturgia edifica, quer dizer, constrói os que estão na Igreja. Neste sentido, pela liturgia, a Igreja, enquanto corpo de Cristo, edifica-se, robustece, constrói, aumenta, centra-se, enfim, toda essa dimensão que depois mais à frente irá até agora. Os parágrafos 3 e 4, ou os pontos 3 e 4, são parágrafos ainda do proémio, mas parágrafos que centram, digamos, a área da ação desta Constituição, que se destina primeiramente à Igreja de rito latino, mas que tem consequências também para todos os outros ritos em comunhão com a Igreja de rito latino. Portanto, vejam o ponto 3. Entendo, portanto, o Sagrado Concílio dever recordar os princípios e determinar as normas práticas que se seguem acerca do incremento e reforma da liturgia. Entre estes princípios e normas, alguns podem e devem aplicar-se não só ao rito romano, mas a todos os outros ritos. Muito embora as normas práticas que se seguem devam entender-se referidas só ao rito romano, a não ser que se trate de coisas que, por sua própria natureza, digam respeito também aos outros ritos. Portanto, aqui sempre. E depois no parágrafo 4, aí a coisa torna-se claríssima. O Sagrado Concílio, guarda fiel da tradição, declara que a Santa Mãe Igreja considera iguais em direito e honra todos os ritos legitimamente reconhecidos, quer que se mantenham e sejam por todos os meios promovidos, e seja que onde for necessário, seja por dentro integralmente revistos, no espírito da sã tradição, e lhes seja dado um novo vigor, de acordo com as circunstâncias e as necessidades do nosso tempo. Pronto. Ou seja, se depararem, o que está ali é, primeiro, ponto 3, diz, isto refere-se primeiramente ao rito latino, embora haja aspectos que, pela sua centralidade, tenham a ver com os outros ritos legitimamente aprovados. No parágrafo 4, diz abertamente, os outros ritos, reparem, o que é que são os outros ritos? No caso ocidental, temos o rito ambrosiano, em Milão, temos o rito hispânico, em Toledo, temos o rito bracarense. Temos o rito bracarense que cá não foi restaurado. Usa-se ainda, mas em não Braga, foi. Na catedral é permitido. Ainda é permitido. E isto ocidental, não romano. E depois os ritos em comunhão com Roma, os ritos, digamos, orientais de algumas igrejas. E África também. Sim, mas isso não é bem um rito, abriu-se a permissão experimental e há um missal há a missa de Paulo VI com alguns ritos próprios da cultura africana, e é um missal que está à experiência, e com ritos e também elementos próprios do Oriente, e portanto também há um missal de Filipinas que tem alguns ritos próprios. Não é? O africano, por exemplo, tem nos ritos iniciais algumas coisas que são diferentes dos nossos. Sei lá, a entrada, o presbítero reza logo pelos mortos. Na cultura africana é muito importante a presença dos mortos e, portanto, que tudo o que celebramos, eles estão connosco e, portanto, antes de subir ao altar, nos degraus já rezam e depois, quando chega ao altar, nós beijamos o altar, não é? Uma vez. No rito africano, beija-se o altar nos 4 pontos.
Portanto, dá-se a volta e veja-se os 4 pontos cardeais. Enfim, mas que tem a ver com a cultura própria africana. E nas Filipinas a mesma coisa, com alguns ritos, aspectos mais ligados à cultura asiática, mas a estrutura base é a do Missal Paulo VI. Portanto, não é propriamente um rito, quer dizer, um rito é mais do que esses aspectos, mas são particularidades. Neste parágrafo 4, só para passar para a frente, chama a vossa atenção disto. O Concílio aceita, quer que se promovam e reconhece-os. Reparem que nesta linha o Concílio vai na mesma linha de Trento. Trento também aceita e diz mesmo que todos os ritos que tenham mais de 100 anos permaneçam. Portanto, o próprio Concílio de Trento reconhecia, de facto, o rito ambrosiano, que tinha muito mais, o rito hispânico, enfim. Houve outros ritos que existiram e que morreram, quer dizer, o rito galicano, o rito africano, o norte da África, também tudo isso morreu, o rito celta, também morreu, e assim, pelo menos ocidentais, não romanos. E depois há outros, não é? Vejam que mais. O Ciro-Malabar, o Copta, o Malankar também, tudo isso. Não é? E esses alguns estão bizantino, grego, bizantino, sírio. todos esses, portanto, uma, digamos, legitimação oficial e continua. Passemos então ao capítulo. Portanto, entramos no primeiro capítulo. Foi este que nós, no primeiro conjunto de aulas, falámos abundantemente, que é estes parágrafos 5 a 14, 13, 14, são os parágrafos, digamos, da teologia litúrgica, ou seja, onde de facto se pensa a liturgia ao nível teológico, ao nível profundo, digamos, aquelas traves mestras, vamos percorrê-las agora rapidamente, mas que eu vos falei na nosso primeiro encontro e segundo. Ou seja, como é que hoje, à luz do Concílio, a Igreja pensa a sua liturgia e a reflete. E reparem, o parágrafo 5º tem em síntese aquelas dois grandes travejamentos que eu vos falei. Se pegarem nos apontamentos da primeira aula, vejam que eu vos disse, disse-vos um conjunto de 4 a 6 grandes afirmações, e disse, são como que os alicerces, as traves mestras da Constituição ao nível de teologia litúrgica. E o primeiro disse-vos, a liturgia é a história de salvação no hoje da Igreja, ou a história de salvação continuada no hoje da Igreja. Reparem o que diz o parágrafo 5º. Deus que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, tendo falado outrora muitas vezes e de muitos modos aos nossos pais pelos profetas, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho Verbo feito carne, ungido pelo Espírito Santo, a evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, como médico da carne e do Espírito, mediador entre Deus e os homens. A sua humanidade foi, na unidade da pessoa do Verbo, o instrumento da nossa salvação. Por isso, em Cristo se realizou plenamente a nossa reconciliação e se nos deu a plenitude do culto divino. Esta obra da redenção dos homens e da glorificação perfeita de Deus, prefigurada pelas suas grandes obras no povo da antiga aliança, realizou a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal da sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão, em que, morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, restaurou a nossa vida. Foi do lado de Cristo adormecido na cruz que nasceu o sacramento admirável de toda a época. Reparem que este parágrafo tem em conta as duas grandes traves mestras que eu vos escrevi. A primeira foi, de facto, a liturgia é a história da salvação no hoje da Igreja. Reparem que a Constituição, para falar de liturgia, começa por falar da história da salvação. Reparem, vai na linha de Pio XII. Já não fala de cerimonialismos, nem de ritualismos, nem de rúbricas, isso é outra coisa. Quando se fala de liturgia, estamos a inserir-nos na história da salvação. E aquilo que Deus quer, o seu desígnio salvador, que todos os homens salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, Deus começou a fazê-lo ao longo dos tempos, ao longo da sua história toda. E por isso é que ele diz a obra da redenção dos homens e glorificação prefigurada pelas suas grandes obras no povo da antiga aliança. Quer dizer que o Concílio tem, na sua compreensão da história da salvação, 3 tempos. O primeiro é a antiga aliança, o Antigo Testamento. Aquilo que Deus foi fazendo
e preparando o seu povo, escolhendo o seu povo, revelando-se ao seu povo, manifestando-se ao seu povo, e tudo caminha para uma plenitude. Essa plenitude atinge-se em Cristo. Este é o segundo momento. A encarnação e o mistério pascal de Cristo são o segundo momento. E depois temos o terceiro momento, que é a continuação de Cristo. E esse é o tempo da Igreja. Esta obra da salvação, começada na Antiga Aliança, prefigurada toma realidade, é concretizada em Cristo e continuada agora no hoje da Igreja. Então quer dizer que toda, na visão do concílio, reparem que esta visão tripartida da história da salvação é a visão que o concílio assume dos padres da Igreja dos primeiros séculos. Os padres da Igreja dos primeiros séculos falam da história da salvação assim. Pregam, inclusivamente, toda a teologia dos sacramentos vive nesta tripartida. Ou seja, os sacramentos de Cristo, que são sinais da sua obra redentora, explicam-se e compreendem-se à luz de toda a história da salvação. Ora, esta é a primeira grande, digamos, ideia-força. Hoje a liturgia, no hoje da Igreja, a liturgia é a continuação desta história. Desta obra redentora de Deus, deste desejo de Deus, todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E, portanto, celebrar os sacramentos, celebrar toda a liturgia é a continuação no hoje da Igreja desta obra redentora. A segunda grande afirmação que vos fiz na altura, e que como grande trave dizia, mas nesta centralidade, ou melhor, nesta história da salvação, há um acontecimento central e decisivo, que é o mistério pascal de Cristo. Esse mistério pascal de Cristo é um momento decisivo de toda esta história da salvação. Porquê? Porque é aquele momento em que Cristo consuma e realiza plenamente a obra da nossa redenção. É o momento em que Cristo entrega ao Pai uma humanidade não rebelde, mas uma humanidade reconciliada ou capaz de Deus, aberta a Deus. E, portanto, o mistério pascal é central. Reparem que a segunda parte do ponto 5 diz isso mesmo. Esta obra da redenção dos homens e a glorificação perfeita de Deus, prefigurada nas obras do povo da Antiga Aliança, realizou a Cristo Senhor, principalmente no seu mistério pascal. E o que é que ele diz? Aquilo que vos chamei a atenção, os 7 pontos do mistério pascal, que o concílio ali resume em 3 quadros. Ou seja, a sua bem-aventurada paixão, morte, ressurreição, ascensão aos céus. Bom, podia continuar. Em que, por esse acontecimento, morrendo, destruiu a nossa morte e ressuscitando, surgindo, restaurou a nossa vida. Mas vejam aqui ainda, chamo a vossa atenção para aquele aspecto que já Pio XII aparece na encíclica Mediator Dei, que é, vai aqui, plenitude, toda esta obra da salvação em que Deus foi falando aos nossos pais de muitos modos e de muitas vezes pelos profetas, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. Vejam a encarnação, como dizia Pedro, verbo feito carne, ungido pelo Espírito, evangelizar os povos, curar os pontinhos de coração, como médico da carne do Espírito, mediador entre Deus e os homens. Vejam os conceitos todos da Pio XII. E depois diz assim, a sua humanidade, vejam aqui a importância da encarnação, a sua humanidade a Cristo foi, na unidade da pessoa do Verbo, instrumento da nossa salvação. Ou seja, porque na cruz, Jesus de facto entrega a sua humanidade, mas entrega como resgate e como uma humanidade agora, não de costas para Deus, ou rebelde, mas obediente e obediente até à morte, neste sentido. É um instrumento da nossa salvação. Todos os ítems que apareciam e que vêm desembocar nesta Constituição. E, portanto, deste ponto 5, as duas grandes primeiras afirmações que nós vimos. Não é? A liturgia é a história da salvação do hoje da Igreja, a liturgia é a celebração do mistério pascal de Cristo, e de maneira sintética. Quanto ao conceito do mistério pascal, já sabemos os 7 ítems: paixão, morte, descida aos infernos, ressurreição, ascensão, glorificação e o dom do Espírito Santo. O ponto 6 da Constituição acaba por ser um ponto que exemplifica o que está embrionário, ou que está dito manifesto no ponto 5.
Para dizer que esta obra da redenção que Cristo consumou com a sua encarnação e o seu mistério pascal, esta obra continuou no hoje da Igreja, através dos sacramentos. E assim como Cristo é enviado pelo Pai e Cristo enviou os discípulos, assim a Igreja continua essa obra. E depois reparem que vem, o ponto 6 é quase exemplificador disso mesmo. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o Evangelho a toda a criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertara do poder de Satanás e da morte e nos introduzira no reino do Pai, mas também para que realizassem a obra de salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica. Ou seja, assim como Cristo é enviado pelo Pai para consumar a obra da redenção, assim Cristo enviou os apóstolos a fazer duas coisas: pregar o Evangelho, em que o Filho nos resgatou, e também para que realizassem esta obra de salvação que anunciavam pela pregação. E como é que realizam essa obra de salvação que anunciam pela pregação? Mediante o sacrifício, ou seja, a Eucaristia, e os sacramentos, à volta do qual está estruturada toda a vida litúrgica. E depois passa a exemplificar. Reparem, pelo batismo, são os homens enxertados no mistério pascal de Cristo. Mortos com Ele, sepultados com Ele suscitados. Recebem o Espírito de adoção filial que nos faz clamar Abba, Pai, transformando-se assim nos verdadeiros adoradores que o Pai procura. E assim como comem a ceia do Senhor, anunciam igualmente a morte até Ele vir. Por isso foram batizados no próprio dia do Pentecostes, em que a Igreja se manifestou ao mundo, os que receberam a palavra de Pedro. E mantinham-se fiéis à doutrina dos apóstolos, à participação na fração do pão e nas orações, louvando a Deus e sendo bem vistos pelo povo. Desde então, reparem a centralidade, aqui pega nisto, assim como o Filho é enviado pelo Pai e os apóstolos enviados pelo Filho, desde então, nunca mais a Igreja deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal. Lendo o que se referia a ele em todas as Escrituras, celebrando a Eucaristia, na qual se torna presente o triunfo e a vitória da sua morte, e dando graças a Deus pelo seu dom inefável em Cristo Jesus, para louvor da sua glória, pela virtude do Espírito Santo. Portanto, parágrafo 5º, ou pontos 5º e 6º são complementares e que exemplificam isto. Portanto, esta obra da salvação que Cristo consuma continua no hoje da Igreja, nos sacramentos e na liturgia, que engloba os sacramentos e excede os sacramentos. Ponto 7. Este é um ponto extremamente denso. Daqui tirámos a maior parte não, mas tirámos mais 3, 4 grandes afirmações. A primeira grande afirmação que vocês virem ao conferir os vossos apontamentos foi dada é que a liturgia é o local da presença e da ação de Cristo. Lembram-se que falámos desse aspecto, não é? Aparece logo no parágrafo 7. Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua Igreja. Reparem aqui o que já Pio XII dizia na Mediator. Só que Pio XII limita-se a dizer: ele está presente na missa, está presente nos sacramentos, quando a Igreja reza, louva, suplica, mas não diz mais. O concílio aqui vai esclarecer um bocado esta presença. Ou melhor, vai trocar por miúdos, mas ser mais explícito. E reparem o que aí vai. Para realizar tão grande obra, a redenção do homem, Cristo está sempre presente na sua Igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, que se oferece agora pelo mistério sacerdotal, é o mesmo que se ofereceu na cruz, quer e sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente com o seu dinamismo nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a Igreja reza e canta, Ele que prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Reparem que estão aqui, o concílio aqui fala claramente, entre mais, pelo menos, de 4 grandes presenças de Cristo na liturgia. Comecemos pela última. Está presente na Assembleia Celebrante, quando a Igreja reza e canta, porque somos uma Assembleia orante. Lembram-se que desenvolvemos à volta desta noção da Assembleia, não é? Ou seja, o povo de Deus congregado para celebrar é o corpo orante de Cristo.
que unida ao seu esposo, unida à sua cabeça, que é Cristo, e leva a Deus o louvor. E, portanto, a comunidade, ou melhor, a Assembleia Litúrgica é um dos lugares da presença do Senhor Jesus. Porque esta Assembleia é constituída por homens e mulheres inseridos em Cristo. Por homens e mulheres que já participam da vida de Cristo desde o dia do seu batismo. E, portanto, eles são lugar também da presença. E quando se reúnem para celebrar, quando se reúnem para celebrar a liturgia, independentemente seja de que sacramento for, eles são, a Assembleia é o lugar da presença do Senhor Jesus. Segunda grande presença, continuando para trás, a Palavra de Deus. Quando na Assembleia é proclamada a Palavra de Deus, Cristo está presente e operante no meio de nós. Cristo está presente e operante no meio de nós. E, portanto, segunda grande presença. A terceira grande presença no ministro ordenado, daquele que preside em nome de Cristo. Na celebração, aquele que preside, falo sempre em nome do Senhor Jesus, falo sempre com aquilo que o Senhor Jesus lhe dá, e tudo aquilo que ele ali faz, e tem e dá, é de Cristo, não é dele. E a maior de todas as presenças é a presença eucarística, ou seja, por isso o concílio começa logo pela maior de todas. Está presente no sacrifício da missa, o que se oferece e tal, quer sobretudo, sobre as espécies eucarísticas. É a maior de todas as presenças. Como dirá depois Paulo VI, na encíclica que escreve a seguir ao concílio, diz mesmo, todas elas são presenças, mas a presença eucarística nas espécies eucarísticas é uma presença por excelência, excede-as a todas, a excelência. E porquê? Porque é uma presença, como diz Paulo VI, substancial e permanente. Substancial no sentido que até é nosso alimento, permanente porque permanece, mesmo acabando a ser. Outra grande afirmação, portanto, a liturgia como presença e ação de Cristo, outra grande afirmação é que a liturgia é para a glorificação de Deus e salvação dos homens. Reparem que aqui temos o que dizia Pio XII. Há então grande obra que permite que Deus seja perfeitamente glorificado e que os homens se santifiquem, Cristo associa sempre a si a Igreja, sua esposa muito amada, a qual invoca o seu Senhor e por meio dele rende culto ao Eterno Pai. Ou seja, claro que estamos aqui diante de facto das ideias de Pio XII e dos dois sentidos da própria liturgia. Glorificação de Deus, santificação dos homens. Como é que isto acontece? Porque a Igreja, Cristo associa a ela a sua Igreja, que é o seu corpo. E neste união e neste louvor, corpo e cabeça e corpo, a Igreja realiza na liturgia estas duas dimensões. Com razão se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Outra grande afirmação, a liturgia é o exercício do sacerdócio de Cristo. E aqui desse também Pio XII e toda a encíclica. Considera-se como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os fiéis, os sinais sensíveis, significam que cada um à sua maneira realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto imediato. Portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo sacerdote e do seu corpo, que é a Igreja, a ação sagrada por excelência, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Reparem que aqui o concílio toca aquela questão, depois vai desenvolver para baixo, mas que está já presente, ou seja, e que aparece em Prosper Guéranger, Lambert Baudouin, quando eles dizem a ação fundamental, primordial da Igreja e a fonte da sua espiritualidade tem que ser a liturgia. Nenhuma outra ação excede a liturgia no mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação. Isto é, de facto, a excelência da vida orante da Igreja é a liturgia. Não é que as outras não sejam outras formas e que não nos ajudem, mas na liturgia excede-se no sentido de que ela é o cume, de facto, da vida orante, da vida santificadora, ou melhor, da ação santificadora de Cristo na sua Igreja. Último parágrafo 8º, que também foi outra das grandes afirmações que nos fazia como trave mestra.
é aquela que nos chama a atenção e que nos faz meditar que na liturgia nós estamos e celebramos a liturgia em união com toda a Igreja e que, portanto, temos unida a Igreja do céu e da terra e que a liturgia vive esta tensão entre o tempo e a eternidade, entre o presente e o futuro, entre, digamos, a nossa finitude e o mistério infinito de Deus. E, portanto, reparem o que diz o parágrafo 8º. Pela liturgia da terra, saboreando-a já, participamos, saboreando-a já, na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos, e onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por meio dela, cantamos ao Senhor um hino de glória com toda a milícia do exército celestial. Esperamos ter parte e comunhão com os santos, cuja memória veneramos, e aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele apareça como nossa vida e nós aparecermos com Ele na glória. Ou seja, o parágrafo 8º diz-nos abertamente que a nossa liturgia da terra é uma liturgia de passagem, porque nós caminhamos todos para a glória, para a participação da glória do céu. E, portanto, a nossa liturgia da terra é já ela uma participação, a seu modo, de toda a liturgia do céu, digamos, da cidade santa de Jerusalém. E, portanto, a nossa liturgia é uma liturgia de peregrinos, uma liturgia de um povo que caminha para uma plenitude, e nessa plenitude é que é o nosso fim. E, portanto, sempre a caminho e sempre unidos com toda a Igreja, a do céu e a da terra. Parágrafos 9 e 10. Vejam o próprio título: Lugar da liturgia na vida da Igreja. A Sagrada Liturgia não esgota toda a ação da Igreja. Porque os homens, antes de poderem participar na liturgia, precisam de ouvir o apelo à fé e à conversão. Depois cita São Paulo aos Romanos. Como onde invocar aquele que não creram, em quem não creram? Ou como onde crer sem o terem ouvido? Como poderão ouvir se não houver quem pregue? E como se há de pregar se não houver quem seja enviado? É por este motivo que a Igreja anuncia a mensagem da salvação aos que ainda não têm fé, para que todos os homens venham a conhecer o único Deus verdadeiro e o seu enviado, Jesus Cristo, e se convertam dos seus caminhos pela penitência. Aos que creem, reparem, portanto, a missão da Igreja, aos de fora, anunciam Deus e a sua obra redentora no Filho. Aos que já creem, têm o dever de pregar constantemente a fé e a penitência, de dispô-los aos sacramentos, de ensiná-los a guardar tudo o que Cristo mandou, de estimulá-los a tudo o que seja obra de caridade, piedade e apostolado, onde os cristãos possam mostrar que são a luz do mundo, embora não sejam deste mundo, e que glorificam o Pai diante dos homens. Contudo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Aqui é que está as tais duas palavrinhas, o cume e a fonte. O cume e a fonte. Aquela noção que falámos nessa vez, portanto, que é, aqui não há uma noção piramidal, no sentido de dizer, bom, a liturgia está lá no topinho e depois todas as outras dimensões da Igreja são dimensões inferiores ou dimensões, mas a tal concepção concêntrica. A liturgia é o coração, mas à volta dela estão as outras dimensões. E vivem todas concentricamente. E, portanto, por isso ela é fonte, porque dela brota toda a vida e o dinamismo para as outras dimensões. Ela é cume, porque para ela caminham todas as dimensões. Ou seja, evangelizar, a solidariedade, a promoção do homem, a catequese, etc. Todas essas dimensões têm uma meta. É que o homem louve a Deus e nisso seja santificado. Isso é obra da liturgia. Por outro lado, a celebração é a fonte de toda a vida da Igreja, porque dela todas estas dimensões recebem vigor, sentido, força, graça para poderem realizar-se. E daí que então o Concílio de facto diga isto. Contudo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte onde promana a sua força. Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a consigo que
que todos os que se tornaram filhos de Deus pela fé e pelo batismo se reúnam em assembleia para louvar a Deus no meio da igreja. Participem no sacrifício e comam a ceia do Senhor. A liturgia, por sua vez, impele, portanto, todos caminham para ela, e depois vejam, a liturgia, por sua vez, impele os fiéis, saciados pelos mistérios pascais, ou seja, pela celebração, a viverem unidos no amor, pede que sejam fiéis à vida enquanto receberam pela fé, pela renovação da aliança do Senhor com os homens na Eucaristia e aquece os fiéis na caridade urgente de Cristo. Da liturgia, coisa especial da Eucaristia, corre sobre nós, como de sua fonte, a graça, e por meio dela consegue os homens com total eficácia a santificação em Cristo, a glorificação de Deus, a que se ordenam como a seu fim todas as outras obras da Igreja. Cá está, reparem que é um slogan que vai aparecendo: a glorificação de Deus, a santificação dos homens, sempre este binómio que se repete em vários textos. Vamos ainda ao parágrafo 11 e 12, e depois paramos e depois para retomar noutra parte. Aqui tem a ver a relação da liturgia com as outras formas de espiritualidade, com as outras formas de piedade, etc. Vimos a centralidade dela na vida da Igreja e aqui o problema é a relação da liturgia com outras formas de oração ou com outras formas de pios exercícios, que muitas vezes se chama piedade popular, etc. Veja, o 12 reconhece esta verdade de facto, que é a participação na Sagrada Liturgia não esgota toda a vida espiritual. Evidente. O cristão, chamado a rezar em comum, deve entrar também no seu quarto para rezar a sós ao Pai, segundo ensina o apóstolo. Deve rezar sem cessar. E o mesmo apóstolo nos ensina a trazer sempre no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus para que a sua vida se revele na nossa carne mortal. É essa a razão porque no sacrifício da missa pedimos ao Senhor que, tendo aceito a oblação da vítima espiritual, faça de nós uma oferta eterna a si consagrada. Ou seja, o que é que diz o 12? De facto, a liturgia, por ser central, não quer dizer que esgota toda a vida espiritual e orante da Igreja. As orações particulares, os pios exercícios, as devoções, fazem parte também da vida espiritual da Igreja. E por isso, diz ele, o cristão, além de rezar em comum com os irmãos, porque a liturgia é comunitária, é essencialmente comunitária, é também chamado a manter a sua vida de oração privada, a sua oração a sós. E, portanto, cita o apóstolo: entrar no seu quarto, rezar a sós. E, ao mesmo tempo, não só a oração, mas todos os outros pios exercícios que nos ajudam a manter a nossa vida espiritual e a configurar-nos com Cristo. E reparem que aqui abre mão de outras dimensões de vida espiritual, como o sacrifício, a renúncia, toda a mortificação, muitas vezes. O mesmo apóstolo nos ensina a trazer sempre no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, para que a sua vida se revele na nossa carne mortal. É essa a razão, repare, depois liga com a Eucaristia, este aspecto, que é, assim como na Eucaristia oferecemos a oblação da vítima espiritual, do sacramento, nós nos oferecemos com ela. Ou seja, fazer da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia-a-dia, uma oblação de facto ao Pai, que passa por essas dimensões todas, da oração, do sacrifício, da renúncia. Parágrafo 13. Depois de centrar esta questão, parágrafo 13, até exemplifica e diz: são muito de recomendar os exercícios piedosos do povo cristão, desde que estejam em conformidade com as leis e as normas da Igreja, e especialmente quando se fazem por mandato da Sé Apostólica. Gozam também de especial dignidade as práticas religiosas das igrejas particulares, celebradas por mandato dos bispos e segundo os costumes ou os livros legitimamente aprovados. Importa, porém, ordenar essas práticas tendo em conta os tempos litúrgicos, de modo que se harmonizem com a Sagrada Liturgia, de certo modo derivem dela e a ela, que por sua natureza é muito superior, conduzam o povo. Reparem que aqui temos de facto isso, ou seja, neste vida espiritual, que a liturgia não esgota, estão os pios exercícios, estão as obras de piedade, estão
devoções, tudo isto entra. Qual é o critério? O grande critério para ajuizar sobre tudo isso é se todos esses pios exercícios estão em harmonia com a liturgia, isto é, desenvolvem dimensões que a liturgia celebra, apontem para a liturgia ou dela brotem, muito bem. E, portanto, o grande critério é isto, ver são práticas que têm em conta os tempos litúrgicos, harmonizam-se com a liturgia, ou porque apontam para ela, ou porque brotam dela, prolongando alguma dimensão dela, muito bem. De certo modo, derivem dela, e por sua natureza conduzem. Ou seja, sendo exemplos, o terço. O terço não é a liturgia, é um pio exercício. Mas, de facto, o terço prolonga dimensões da liturgia, a meditação dos mistérios de Cristo, do nascimento à glorificação. É um pio exercício. Uma via sacra, no tempo da Quaresma, é um pio exercício. Não é a liturgia. Mas a via sacra faz-nos meditar os últimos passos da vida de Cristo, o mistério redentor, o amor de Deus por nós. Ou seja, prolonga dimensões do mistério que a celebração tem, que a liturgia celebra, prolonga essas dimensões na meditação, na oração pessoal, na interiorização, na vida espiritual e, portanto, cá está, são de promover. Porquê? Porque são, concretamente, pios exercícios ou formas orantes que ou realçam um aspecto da liturgia, brotam dela, prolongam-na, ou até podem ser momentos propedêuticos à celebração da liturgia, ou seja, preparar as pessoas, interiorizá-las, prepará-las interiormente para uma participação plena e mais ativa e até mais interiorizante do próprio mistério da liturgia. E quem diz isso tudo o resto? Procissões, peregrinações, todos esses pios exercícios que são muitas vezes propedêuticos e que as pessoas são fundamentais para a vida das pessoas porque as ajudam muitas vezes de maneira muito concreta, muito diária, muito concreta, no fundo, de viver o mistério cristão celebrado e que se atualiza e que se concretiza na vida das pessoas com estes pios de exercício. E, portanto, não há digamos, uma rejeição, nada disso. Pelo contrário, o Concílio diz que é de promover. E depois diz, aliás, na Constituição, na década já do ano 2000, depois do ano 2000, saiu um documento importantíssimo da Congregação do Culto Divino, que é o Diretório sobre a Piedade Popular. E onde tudo isto é tematizado, estudado e até apresentado montes destes exercícios, desta piedade popular, em todo o mundo. E pelos tempos litúrgicos, como diz aí, para que se ordenem pelos tempos litúrgicos. Ou seja, há exercícios destes, são próprios do Advento, são próprios da Quaresma, são próprios do tempo pascal, e, portanto, aspectos que podem as comunidades e as pessoas realizar de acordo com os tempos litúrgicos. E por isso também, aqui há uns anos, a Santa Sé também deu alguns esclarecimentos a propósito da conformidade e sobre meditações transcendentais, não sei se recordam esse a inadequação dessas formas, digamos, aos exercícios de piedade, chamando a atenção para a dificuldade de os integrar neste programa. Não, é isso. O Padre João está a chamar a atenção para um aspecto importante que hoje é mais do que na década de 80, que é, por exemplo, nós sentimos, vejam, o fascínio que tem no Ocidente, ou em certas áreas do Ocidente, o fascínio que tem, por exemplo, todo um conjunto, sei lá, meditações transcendentais orientais, todas aquelas formas orantes, budismo, yogas ou yoga, agora já não pode dizer yoga, é yoga, não sei o que, aquelas coisas, e muita gente mete tudo no mesmo patamar. E não é, calma, não é. Claro que esse fascínio, a gente tem que reconhecer, esse fascínio revela uma coisa. Por um lado, um certo desejo de espiritualidade das nossas sociedades. Por outro lado, revela outra coisa, que é o desconhecimento, muitas vezes nós ocidentais, das práticas orantes que a Igreja tem na sua tradição. Porque quando a gente vê as pessoas fascinadas com essas coisas, a única coisa que a gente tem que dizer é assim, pois tu não conheces a prática orante da Igreja, porque a Igreja, na sua tradição espiritual, tem outras práticas orantes tão parecidas e melhores do que essas.
a meditação de coração, a oração de coração, a oração mental, a meditação, enfim, tantas outras. Já agora só lembro, porque recordo-me o texto fazia a reflexão no sentido em que essas práticas, meditações transcendentais, centram, digamos, no próprio, digamos, um antropocentrismo, e a prática cristã é centrar em Deus. O homem reza porque quer louvar a Deus, quer unir-se a Deus. A oração cristã não é introspeção. introspeção. É bom que a gente tenha isso. A introspeção é uma meditação pessoal. Ou seja, na introspeção, o dinamismo não sai de nós. Porque o sujeito que faz introspeção é também o objeto que está a ser introspecionado. E, portanto, na introspeção há um ciclo vicioso. Que é, eu sou quem eu faço, mas eu também sou o que está a ser analisado. A oração cristã não vive neste ciclo fechado. A oração cristã é um diálogo, é o dialogos. Dia, dois, logos. Quer dizer, essa própria ideia da introspeção é uma ideia que, se nós tomarmos em consideração aquilo que diz o Buber, quando fala da relação entre o eu e o tu, é mentirosa. Porque o objeto sobre o qual eu estou a meditar é uma imagem. Não, mas quer dizer, é pior que isso, é uma imagem de mim próprio que eu em tempos formei, portanto nem sequer é dinâmica, é uma construção minha, não é? Porque eu só me sei eu e só me sinto eu quando estou em ação, quando sou sujeito. E portanto, quando estou em diálogo com o O Sr. Pedro está a falar de uma obra muito bonita, está traduzida em português, do Martin Buber, um filósofo de ascendência judaica, mas alemão, e tem coisas lindíssimas. E essa obra chama-se Eu e Tu. O Eu e o Tu. Percebem? Quer dizer, quando Isto um diz. Mas não é possível realizar uma introspeção em diálogo com Deus? Por exemplo, quando fazemos um exame de consciência, isso não é tanto introspeção, porque já está em diálogo. Ou seja, vê-se, olha-se, analisa-se, mas à luz de um que o ilumina e que é o ponto de referência. Na introspeção não é, nós autoanalisamos a nós. E tem um referência atual, que é diferente, não é? Quer dizer, são os meus atos, aquilo que se passou. Não é a imagem e o pensamento que eu tenho sobre mim. Portanto, não tem nada a ver com uma modalidade mais budista de... A análise é sobre aquilo que Deus quer e que não se adequa da minha parte em relação a Ele, ao passo que aí não é. Eu acho que deve ser... Isto é um fechamento. Isto é um fechamento. Mesmo quando se faz introspeção, mesmo na psicanálise, tem a ver com isto, que é, no fundo, o psicólogo é aquele que quer, às vezes, quebrar isto para me ajudar a ver a mim próprio, ou seja, ainda vai, no fundo, assim, mas continua sobre aqui. Na oração, é o homem e Deus. E eu vejo-me à luz de Deus. Mesmo a meditação beneditina é toda feita no sentido da descentralização. Claro. Aqui o homem é descentrado. Porquê? Porque o homem percebe-se, compreende-se à luz de Deus e não fechando-se sobre si próprio. Mas, por acaso, nos anos 70, o diálogo entre o budismo e os beneditinos é muito interessante. O Anselmo fala muito nisso, das experiências que se fazem. E continuam. A questão é o perceber, quando isto é claro, e as diferenças são claras, o diálogo pode sim fazer. Os beneditinos fizeram muito, os jesuítas andam também, há uma área dos jesuítas que anda muito ainda hoje nestas coisas, das experiências orientais, etc. Mas tem a ver com isto. Está claro? Vamos fazer uma pausa. Já fomos. Já fomos.